Oi, gente, bem-vindos à nossa primeira aula de graduação dos moldes. Nessa aula, eu vou te ensinar a analisar uma tabela de medidas e a aplicar a graduação com as ferramentas básicas de graduação do Audaces. Eu sou Marília Piccoli, especialista nas soluções Audaces e criei esse canal para te ensinar a fazer modelagem digital de forma descomplicada. Se você quer aprender um pouquinho mais do início como fazer um molde, eu vou deixar aqui no card alguns vídeos que podem te ajudar. Se você não tem acesso ao Audaces Moldes, aqui na descrição do vídeo eu deixei um link de um vídeo que te ensina a baixar e instalar a versão demonstrativa do sistema, assim você não tem desculpa para não aprender modelagem digital. Então, sem mais enrolação, vamos aprender a graduar. Oi, gente, sejam bem-vindos à primeira aula de graduação dos moldes. Para a gente fazer uma graduação, então, nós vamos precisar obrigatoriamente de uma tabela de medidas, né? E saber algumas ferramentas aqui do Audaces. Então, primeiro eu vou ensinar vocês a analisar a tabela de medidas para que a gente consiga, então, fazer os aumentos ou as diminuições dos tamanhos que a gente precisa. Na minha tabela de medidas aqui, eu tenho os tamanhos de 36 a 46. Nós vamos iniciar analisando as medidas de busto, cintura e quadril, que são as que mais divergem no nosso corpo, né? As que mais têm aumento ou diminuição. Olhando aqui a nossa circunferência de busto, nós temos aqui alguns tamanhos e eu preciso analisar a diferença entre esses tamanhos para fazer a graduação. Então, do tamanho 36 para o 38, eu tenho um aumento de 4 centímetros. Do 38 para o 40, 4, 4, 4. E até o 46 nós temos uma diferença regular, então a mesma diferença para todos os tamanhos. Sabendo dessa informação, eu vou analisar também a cintura, porque nós vamos então fazer uma graduação de uma blusa, tá? Então, medida de busto e cintura são as principais para a blusa. Aqui na circunferência da cintura nós temos o mesmo intervalo de 4 em 4 centímetros. Então, eu sei que eu vou ter que aumentar ou diminuir 4 centímetros para cada tamanho. Tendo essa informação em mãos, nós vamos abrir o nosso software e vamos abrir aqui um arquivo de exemplo para que a gente possa trabalhar na graduação. Para quem está usando a versão demonstrativa do sistema, vocês podem clicar aqui em arquivo abrir e meu computador, vir aqui no C2 pontos, que provavelmente é a pasta onde está instalado, e dentro do C2 pontos vão ter algumas pastas de Audaces, Audaces Vestuário Demo 14, ou um desses dois nomes aqui, tá? Você vai clicar dentro e dentro vai ter uma pasta de exemplos. Dentro dessa pasta de exemplos, femininos e camisetas e blusas, eu vou clicar aqui na blusa feminina, tá? Para quem está usando a versão full do sistema, pode ser qualquer versão, desde a 12 até a 17, nós temos essa opção aqui, ó, abrir exemplos. Vocês podem clicar aqui e escolher também a pasta de feminino e entrar aqui em camisetas e blusas, abrir a blusa feminina. Essa blusa aqui, ela já vem com a graduação, mas nós vamos zerar essa graduação aqui para conseguir fazer do zero, tá? Vou vir aqui, então, em graduação, clicar aqui no remover graduação e clicar duas vezes, uma vez para selecionar e uma vez para confirmar a ação de tirar a graduação desse molde. Então, eu estou removendo todo o molde aqui, né, toda a graduação do molde, clicando e confirmando em cada um dos nossos moldes. Lembrando que nós temos aí um aumento de 4 em 4 centímetros, eu preciso ver para quantos lados nós vamos dividir esses 4 centímetros, né? Então, eu tenho aqui, ó, na frente eu tenho 2 lados e nas costas eu tenho 2 lados. O que significa isso? Que nós vamos ter 4 centímetros para dividir por 4 lados. 4 dividido por 4 é 1 centímetro, certo? Então, eu vou jogar 1 centímetro em cada uma dessas laterais aqui, para que a gente tenha um aumento correto da nossa peça. Antes de fazer o aumento, a gente vai clicar com o botão direito e acessar as propriedades do molde. Aqui nas propriedades, nós temos uma abinha de graduação. Essa abinha aqui, ela já está com alguns tamanhos adicionados, tá? Porém, gente, esses aqui não são os tamanhos que eu tenho lá na minha tabela. Eu vou zerar esses tamanhos aqui, excluindo eles. Eu vou criar uma nova tabela aqui, que vai ser a minha nova tabela de tamanhos, tá? Então, o meu tamanho base, ele vai ser um tamanho 40, tá? Que é esse aqui que a gente tem na tela. E eu vou adicionar 2 tamanhos para baixo, então novo para baixo, criando o 42 e o 44. A gente tem 46 lá também, né? Então eu vou criar mais um aqui, 46. E também vou clicar novamente aqui no 40 para criar tamanhos antes desse, né? Então a gente tinha lá o 38, o 36, acho que 34 a gente não tinha. E a gente vai criar 2 tamanhos antes também, clicando aqui no 40 novamente e em novo 2 vezes para cima,
para ele criar tamanhos antes. Então, eu vou criar aqui o 38 e o 36. Essas cores aqui, gente, nós conseguimos mudar. Então, eu gosto de trabalhar com a base no verde água e assim vocês podem ir mudando. Sempre trabalhando com cores claras para não bater com o fundo, porque essa cor aqui, por exemplo, ela nem ia aparecer ali no fundo preto, né? Então, eu vou colocar aqui, esse aqui é um verde, esse aqui vai ser um amarelo, agora esse aqui vai ser um cor-de-rosa, esse aqui pode ser um laranjinha claro e vamos colocar um lilás também. Então, essas aqui são as cores dos meus tamanhos. A gente vai dar um OK aqui, vocês já repararam que aqui ó, ele mudou de cor, né? Quando eu clicar aqui, ele vai mudar de cor, para a cor da base. Finalizando isso aqui, gente, para a gente não ter que fazer graduação dos dois lados, nós vamos dobrar esse molde, tá? Então, eu vou dobrá-lo aqui, a opção horizontal, e vou dobrar aqui. Eu prefiro que vocês dobrem tudo pro mesmo lado sempre, tá? Então, se for dobrar tudo para cima, dobra todo mundo para cima. Mesma coisa aqui na gola. Agora, nós vamos começar, então, graduando. Clicando aqui em graduação, nós vamos vir na tabela, que é a ferramenta principal de graduação, tá? Então, se vocês querem começar graduando alguma coisa, essa ferramenta aqui é a mais importante, a principal. Se você sabe trabalhar bem com ela, você não precisa nem saber muito das outras ferramentas, tá? É a ferramenta mais completa. As outras vão ajudar para muitas outras coisas, porém, tabela é a principal. Então, eu vou clicar aqui no ponto que eu quero graduar. E aí, ó, gente, vai aparecer essa tabela aqui, ó. Lembrando, sempre que for clicar no molde, vocês vão clicar pelo contorno. Se vocês clicarem dentro, não vai acontecer nada. Então, vai abrir a caixinha a partir do momento que o molde estiver selecionado aí. Vou colocar aqui o quanto eu quero que esse molde aumente nesse ponto. Então, a gente falou lá que busto aumentava 4 centímetros, sendo que, se eu dividir pelos 4 lados da peça, 1 centímetro. 1 centímetro aqui e vou apontar para onde eu quero que cresça. Então, se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai mostrar as cores dos tamanhos que eu tenho aqui e instantaneamente vai colocar 1 centímetro para cada tamanho nesse ponto. O que a gente tem que notar aqui de importante? Tamanho 36 é o amarelinho, tamanho 46 é o roxinho. Se caso isso esteja trocado aqui, o roxinho esteja para dentro, o amarelo para fora, a gente fez a graduação no lado errado, tá? Normalmente a gente clica no ponto e aponta sempre para fora do molde para que a gente consiga esse resultado aqui. E além desse ponto aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui na cintura não tem o ponto, mas no quadril, que a gente não viu ali na tabela de medidas, nós temos 2 pontos aqui e a variação também é de 4 em 4. Então, eu vou clicar nesse ponto. Notem que, às vezes, quando a gente clica, ele troca aqui para a caixinha de pique. Você tem que se certificar de que você está pegando o ponto. O ponto, ele vai se parecer com essa seleção aqui, ó, tá? E agora, quando a gente seleciona o pique, ele seleciona ali diferente. Ele vai mostrar uma caixa diferente para nós aqui. Quando a seleção está redondinha, ele seleciona o pique. Quando ela está aqui um losango, ela vai selecionar o ponto, tá? Então, nós vamos jogar 1 centímetro nesse aqui, 1 centímetro nesse aqui e 1 centímetro nesse aqui. Então, agora com essa lateral já graduada, né, nós vamos cancelar a ferramenta com o botão direito na tela e fazer essa graduação nas costas. Clicando aqui, então, eu vou poder colocar esse mesmo 1 centímetro apontando para a direção para fora do molde ali, para fora da largura, nesse ponto, né, nesse ponto aqui, nesse e nesse. Então, toda a largura da peça já foi graduada com 1 centímetro para cada lado. Então, quando eu desdobrar aqui, vai ficar um para esse e um para o outro lado da frente. E quando eu desdobrar as costas, a mesma coisa, totalizando 4 centímetros. Agora, nós vamos precisar dar uma olhada na tabela de medidas de ombro e de comprimento para que a gente consiga fazer o restante da graduação. Olhando aqui nas tabelas de medidas, nós temos a medida de comprimento total e ela está variando de 2 em 2 centímetros para cada tamanho. Tá. Vou aproveitar aqui e já também vou analisar o ombro. O meu ombro está aumentando meio centímetro para cada tamanho. Então, é isso que a gente vai ter que aumentar lá no total. Então, nós vamos começar novamente aqui com a ferramenta de tabela, clicando no ponto do ombro para fazer a graduação do ombro. Aqui na caixinha, eu vou preencher com meio centímetro e aí eu vou apontar para onde eu quero que cresça. Então, aqui eu teria meio centímetro de aumento nesse ponto. Vou cancelar com o botão direito, clicar no outro molde e também colocar meio centímetro aqui. Já teria a graduação de ombro pronta. Eu, particularmente, gosto mais de trabalhar de uma outra forma também com essa diferença de meio centímetro. Vou mostrar para vocês. Tá?
que é jogar 0,75 aqui e abrir um pouquinho 0,25 para cá. Então, quando eu jogo 0,75 aqui para cima e abro 0,25 aqui, o aumento continua sendo de meio centímetro, mas a gente vai ter um deslocamento desse ponto aqui para deixar o decote mais aberto em cada tamanho, tá? Porque, querendo ou não, a gente tem pouco crescimento de pescoço, mas o pescoço, sim, ele tem que aumentar para que consiga deixar confortável os tamanhos grandes. Clicando aqui na tabela, vou clicar no ombro aqui, nós vamos preencher a caixinha com 0,75 de aumento. E vou clicar nesse ponto e vou substituir o 0,5 que eu tinha por 0,75. Agora eu tenho uma diferença de 0,75 aqui. Mas eu não quero 0,75. Como disse a minha tabela, eu preciso de meio centímetro. Então, eu vou pegar esse ponto aqui, eu vou abrir ele 0,25 para que eu consiga, então, 0,75 menos 0,25 aqui, ele vai dar ainda a diferença de meio centímetro. Então, eu vou clicar nesse ponto e vou abrir para o mesmo lado que eu abri o ponto ali do ombro, né? Esse aqui também vai junto, para que ele não fique segurando aqui a graduação. Então, nós temos aqui agora a abertura de 0,5. Como é que eu consigo confirmar se isso aqui realmente tem 0,5? Eu vou clicar aqui na conferência, comparar perímetros, vou clicar e confirmar nesse nosso segmento aqui, clico uma vez, confirmo uma vez, e vou adicionar ele aqui, ó, mostrando então que eu tenho entre 0,46 e 0,47 milímetros aqui. Poderia colocar um pouquinho mais aqui em algum dos pontos? Poderia, mas 0,47 arredondado, né, se eu não tivesse essa segunda casa da vírgula aqui, já seria 0,5. Então, eu vou manter isso aqui, para mim já tá ok, já tá legal esse aumento. Vou fazer a mesma coisa no outro molde. Então, eu vou pegar aqui na graduação tabela, vou clicar aqui nesse ponto, vou colocar, já tá com 0,25 aqui, vou aproveitar essa medida. Clico aqui e vou abrir para esse lado, e aqui agora eu vou colocar 0,75 e vou também aumentar para esse lado, substituir aquela graduação que tinha aqui por 0,75 que tá aqui na caixinha agora. Então, vai acontecer a mesma coisa, o mesmo aumento para os dois lados aqui do ombro. Agora vamos falar um pouquinho sobre o comprimento dessa peça. Então, lá na minha tabela dizia que eu tinha 2 centímetros. Esses 2 centímetros, eles vão ter que ser divididos por essa parte de cima e essa parte de baixo, porque é comprimento total. Eu geralmente gosto de colocar 1 centímetro em cima e 1 centímetro embaixo, mas eu poderia também colocar meio aqui em cima e 1,5 aqui embaixo, ou meio aqui embaixo e 1,5 aqui em cima. Vai depender da forma que você quiser trabalhar, que você achar que vai ficar melhor o resultado, tá? Você, como modelista, tem que ter o discernimento de onde que a gente vai colocar as medidas. O que é importante? Que no final nós tenhamos o total ali inserido. Então, no caso da frente e das costas, a lateral, a gente sabe que eu coloquei 1 centímetro para cada lado, o total de todos os lados vai dar 4. Então, é isso que eu preciso no final. Eu preciso ter uma tabela de medidas que chegue aonde eu quero, com os aumentos e diminuições que eu preciso, tá? Eu vou, então, fazer isso que eu falei. Vou colocar 1 centímetro nesses pontos aqui e 1 centímetro nesses pontos aqui, tá? Vou selecionar, então, graduação tabela novamente e clicar aqui no ponto 7. Clico, seguro e arrasto para cá para não me atrapalhar. Esse ponto aqui, então, ele vai para 1 centímetro e eu vou apontar para onde eu quero que cresça, que é nessa direção aqui, sempre para fora do molde, tá? E eu também vou clicar nesse aqui. Nós geramos um problema aqui, gente, ó. Quando a gente graduou só o ponto 7, o ponto 6 e o ponto 5, eles têm um pique. E esse pique aqui, ele tem que andar junto, porque ele é um pique de bainha, né? Se eu tiver, então, a bainha, ela sempre vai ser de 2 centímetros, por exemplo, né? Essa aqui é uma bainha de 2 viras, por isso que tem 2 piques. Então, se eu simplesmente vir aqui e só aumentar o ponto 7, quer dizer que eu estou aumentando apenas a bainha desse molde aqui, tá? Então, eu vou ter que clicar no ponto 6, também dá 1 centímetro, e no ponto 5 e também dá 1 centímetro, para que as bainhas fiquem constantes, tá? E eu não tenho um aumento só na bainha, eu tenho que ter um aumento, né, no todo ali da peça. Tá? E vou fazer aqui em cima a mesma coisa. Então, vou pegar esse ponto aqui, 2, e o ponto 3, e vou aumentar um aqui e um aqui. Aí, esse ponto aqui, gente, que é o ponto do decote, eu não subo ele 1 centímetro, porque senão ele fica praticamente igual para todos os tamanhos. Eu acabo subindo um pouco menos nele, geralmente a metade de quanto eu subi aqui no ombro, tá? Se eu subisse aqui no ombro, na altura do ombro 0,5, eu aumentaria 0,25 aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui 0,5. Beleza? E vou vir aqui nas costas e vou fazer a mesma coisa. Então, ó, gente,
Ponto 8 vai andar 1 centímetro, ponto 9 vai andar 1 centímetro, e esses aqui, ó, eu vou colocar também 1 centímetro nesse e 1 centímetro nesse. Esses pontos aqui também vão andar todos juntos, então o 4 vai andar 1 centímetro, o 3 vai andar 1 centímetro e o 2 também vai andar 1 centímetro. As costas, gente, eu coloco 1 centímetro aqui também, tá? Poderia colocar meio, poderia, mas eu acho que o aumento do decote total fica muito grande. Então, eu vou colocar aqui 1 centímetro nas costas. Então, nesse ponto central aqui, que é do decote, 1 centímetro nas costas e meio na frente, beleza? Nossa graduação da frente e das costas já está ok. Agora, nós temos que conferir o quanto aumentou na manga, né? Para que a gente, então, consiga aumentar isso aqui perfeitamente aqui na nossa manga. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos usar novamente o Conferência Comparar Perímetros, tá? Essa ferramenta aqui, ela vai ajudar muito a gente na hora de fazer a diferença dos perímetros, né? Normalmente ela vem com o perímetro aqui habilitado, a gente clica, confirma na cava e adiciona. Então, são dois cliques, um clique para selecionar, um clique para confirmar e clicar aqui no botão de adicionar. Aqui ele vai dar primeira cava mais segunda cava e o total. E se eu clicar aqui e colocar na diferença de perímetro, eu vejo quanto ele está aumentando de um tamanho para o outro. Quer dizer que a minha cava está aumentando 2,17, na minha manga eu vou ter que ter 2,17 no total, para que ela feche certinho com a manga, né? Então, nós vamos aqui. Normalmente, a gente aumenta menos na cabeça e mais aqui nas laterais, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Como a gente tem 2,17, eu vou dividir esse aumento, então. Vou colocar 1 centímetro aqui e vou colocar o 0,17 aqui e vamos ver o que vai acontecer, tá? Então, cliquei aqui, vou colocar 1 centímetro aqui. Aqui nesses dois pontos, gente, se a gente tivesse lá na tabela de medidas uma informação de boca de manga, né, quanto é que a boca da manga vai aumentar ali, nós poderíamos analisar lá na tabela e colocar aqui. Como não tem essa informação na minha tabela, eu vou colocar aqui também 1 centímetro, que no total, na hora que eu desdobrar essa manga, vão ser 2 centímetros. Se fosse uma manga comprida, né, o nosso punho ele não tem muita diferença de um punho de um tamanho 36 para um punho do tamanho 46. Então, a gente aumenta meio centímetro de cada lado nas mangas compridas. Então, eu vou clicar aqui nesse ponto e vou colocar, então, 0,17, que é o que eu tinha visto lá, para cá. E aí, a gente vai conferir se está certo. Eu vou vir aqui na conferência novamente, comparar os perímetros, vou clicar, confirmar e adicionar essa manga aqui 2 vezes, tá? Porque eu tenho metade, né? Então, eu adicionei a primeira, adicionei a segunda. Então, aqui a gente, ó, não chegamos no 2,17, nós temos 1,87. Então, eu vou aumentar um pouquinho essa graduação da cabeça para a gente fazer isso novamente e comparar, tá? Então, eu vou colocar aqui um pouquinho mais de graduação nesse ponto para que a gente consiga, então, o resultado correto. Eu vou colocar aqui 0,4 nesse ponto, apontando para essa direção aqui, ok? E aí, eu vou fazer a conferência novamente, comparar perímetros, clico e confirmo na cabeça da manga, clicando 2 vezes, então um para selecionar, um para confirmar, adiciono 2 vezes e o meu aumento total aqui de 2,17, tá? Então, eu sei que agora a minha manga está fechando com o aumento da minha cava. Essa parte aqui de comprimento de manga eu não tenho na minha tabela, mas normalmente nas tabelas tem, tá? Eu vou colocar aqui uma graduação, então, de 1 centímetro no comprimento da manga. Nesse e nesse ponto, tá? Se eu colocar apenas no 4, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá na frente, vai só a bainha aumentar, então a gente tem que aumentar o 3 e o 4 juntos. A regra é, toda vez que tiver 2 pontos juntos, eles vão ter que ter a mesma graduação para ficar correto. Mais ou menos isso, tá? Agora, gente, a gente vai fazer o comparar perímetros nas golas, para ver o quanto está aumentando na gola, para que a gente possa, então, saber o quanto que a gente vai aumentar nessa gola aqui. Conferência comparar perímetros, eu vou clicar no decote, clico, confirmo, adiciono. Vou vir aqui nas costas, clico, confirmo, adiciono. Então, ó, eu sei que está aumentando em torno de 0,85, lembrando, eu só medi metade do meu decote, então vai aumentar 0,85 de um lado da gola, 0,85 do outro lado da gola, tá? Então, aqui, como é um retângulo, eu simplesmente vou vir aqui na graduação tabela, clicar aqui, botar 0,85 e aumentar nesses 2 pontos, beleza? Finalizando a graduação, então, eu vou desdobrar os moldes.
aqui e aqui. E vou desdobrar os moldes aqui e aqui. A tabela de medidas não é igual para todos os tamanhos. Nós vamos ver também como copiar a graduação de um molde e colocar no outro molde. E vamos também ver como graduar mais de um ponto ao mesmo tempo, que agora, por enquanto, a gente só selecionou ele separadamente e graduou, mas tem uma forma que a gente consegue também graduar vários pontos de controle ao mesmo tempo. Eu espero vocês na próxima aula para que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre graduação. Não esquece de curtir esse vídeo, não esquece de ligar o sininho das notificações para receber o próximo vídeo e não esquece de se inscrever aqui no canal para que a gente consiga aprender sempre mais sobre modelagem digital. Muito obrigada e até a próxima!